Meu Deus. Eu vou te dar um presente. Hum. Olha só, eu fiquei observando você andando pra cima e pra baixo, aí caminhando no frio, você é um homem lindo desse jeito. É que fim que você viu vou isso, hein? comprar um carro pra você. Pra mim, um carro. Um carro. Não acredito. Acredita? Que benção é essa? De onde apareceu? Eu resolvi, eu decidi, você merece Eu mereço. e eu né? vou te dar um carro de presente. Tá certo. Gostei desse negócio aí. Gostei, hein? Muito bem, pode escolher o carro que É? você quiser. Isso aí. 0 quilômetro? 0 km, você quer? Quero. Você tem fé? Quero. Tem fé. Então acho que pronto, tem, né? 0 quilômetro. Você que vai me dar? Tá bom. Eu vou dar um carro pra você. Então tá. Então já Como é que ganhou vai o ser? carro. E como que vai fazer? Você me dá o cartão de crédito, eu vou lá na loja e compro. Ah, eu tenho que dar o cartão de crédito? Ou então você É eu pode que me vou dar o pagar? dinheiro. Mas eu que vou pagar? Ou a gente pode fazer um financiamento também, se você quiser. Eu posso Olha, facilitar. Isso daí tá parecendo mais um presente de grego. Isso não é presente pra mim, isso é presente de grego. Não, mas você vai pagar, mas Isso- é eu que vou te dar o carro. Isso é um eu vou cavalo escolher de pra você. Né? Isso é um cavalo de Troia. É um cavalo. É um presente grego. Presente grego. O que vocês acham? É um presente de Esse grego? presente não tá muito legal, não. Não gostei dessa história. Será que você já ganhou um presente assim também? Onde alguém te Onde dá você um viu? presente, mas você que tem que pagar? Você que tem que pagar. Ah, você tem que ter fé. Preciso trabalhar na manutenção dela, né? Você tem fé? É, Aí, Luma, você tem fé? E você tem fé? Às vezes nós ganhamos um presente e a gente pensa que ele é completo, não é assim? Tem situações na nossa vida que vem e você fala assim, agora vai. Agora isso que aconteceu vai resolver tudo. Mas aí você descobre que também precisa que você coloque a sua mão ali e pague um pouquinho, trabalhe Não vai um vir de pouquinho, mão beijada, não. se esforce um pouquinho. E para isso, muitas vezes, você vai ter que usar a sua fé. É verdade. E nós vamos falar hoje sobre isso, né, amor? Sim, Sobre vamos uma falar sobre história algo de tremendo. fé. Concluindo, né, aquela nossa trajetória Do do deserto. deserto, nós saímos do Egito, estamos atravessando o deserto para entrar na Terra Prometida, lembra? Isso. Quem está acompanhando aí sabe. E hoje a gente vai tentar definir meio que a história, né, falando sobre o povo de Israel, fazendo esse paralelo aí. Falando da entradinha ali, da fronteira. Só faltava cruzar o Isso. rio aí para entrar em Canaã, né? Uhum. Nós vamos falar disso, mas antes, o que a gente vai fazer? Vamos cantar uma canção que vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre a nossa fé, sobre os obstáculos que aparecem, sobre os gigantes que não nos disseram que íamos ter que enfrentar. Que ninguém te contou. Ninguém falou para você e de repente você está de frente para eles e a tua fé meio que esmorece, né? Vamos cantar uma canção para ministrar o teu coração, o teu dia, a tua semana, a tua família, a tua casa, os teus planos. Para de projeto. levantar a tua cabeça. E vai né, dar amor? tudo certo, gente. Em nome de Jesus. E se você estava tristinho aí, olha, nós estamos aqui sorrindo porque nós queremos trazer alegria para sua casa. Nós queremos trazer ânimo. Nós queremos que o Senhor te levante. Levante a sua cabeça, levante dessa cama, levanta o seu ânimo. Animai-vos, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. E essa palavra é para você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Você não abriu o mar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
nossa vida, que só a fé vai nos ajudar a continuar e a prosseguir. E lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 31, o Senhor nos deixa essa palavra de esperança que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Minha vida vai sim, Deus, ser revestida pelo poder, ser revestida pelo Senhor, pelo teu sangue, pelo teu amor. Enche-nos de fé, Senhor. Manifesta a tua glória. Vem com o sobrenatural sobre nós. Plantar e colher, cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. em fé. Rompendo em fé a cada dia. Aleluia. Glória a Deus, gente. Amém. E essa fé é um combustível tremendo que Deus colocou à nossa disposição Amém. para enfrentar gigantes, para Glória a vencer Deus. guerras, para enfrentar batalhas. E nós estamos aqui, né, amor? Mais um dia nessa fé poderosa. Amém. Na nossa casa, na nossa sala, ministrando sobre a sua vida. E nós queríamos, assim, antes de entrar na palavra, já aproveitar e convidar você que não é da CBI Portugal a participar conosco desse culto aqui. Amém. Mas também queríamos dar os parabéns ao povo português. Pá. Português Estamos pá. cá, pá, Portugal. Aqui falando português, Portugal. Isso. Dá os parabéns a este país lindo, né, que nos recebeu de braços abertos para receber a colonização espiritual que Deus colocou no nosso coração, né? Abençoar essa terra, abençoar esse povo, pregar o Por que, Evangelho de amor, a gente Cristo. está dando os parabéns? Por causa do aniversário do país, Portugal. né? Dia 10 de junho é o dia de Portugal. Isso. Portugal agora comemorou o dia de Portugal, dia 10 de junho. Parabéns E nós para queremos você, dar Portugal. os parabéns a todos vocês, Essa nossos terra amigos linda, pá. portugueses que estão nos assistindo, porque agora Isso se calhar é uma coisa linda. já pá. temos pessoas da terrinha que estão participando conosco, né? Bom, muito bem. Mas gente. sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, cada um de Amém. vocês, né? E hoje nós queremos falar sobre essa entrada do povo aí, ou pelo menos essa tentativa de entrada, né, amor? Porque não A entraram. situação foi complicada, né? Bom, a gente sabe o que acontece, o que aconteceu na história, né? Saíram do Egito, tinha um caminho curto para entrar, não é isso? Rapidinho, dá pra chegar Chegaram lá, aconteceram algumas coisas ali que a gente vai ver. Foi. E às vezes acontece na nossa vida isso, né? A gente tem projetos, tem planos, recebe palavra de Deus ou pensamos que recebemos, às vezes. Isso também. E a gente acaba permitindo, né, que a incredulidade ou ao ver as dificuldades que nós temos que enfrentar para de fato receber vitória, né, aí faz com que a gente desanime, faz com que a nossa fé fique abalada. Mas a gente vai ver hoje na palavra de Deus aí o que a gente precisa, o que você precisa fazer
para vencer esse gigante, né? Então, para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, a partir do verso 19. Acompanha com a gente. Diz assim, olha: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, tendo chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e no-lo trouxeram. E nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. É aqui, pastor? Até aí. Olha só, essa é uma história maravilhosa que a gente vai se guiar por ela para trazer para você essa palavra de Deus hoje no seu coração. Por quê? Porque esse foi o tempo que esse povo de Deus que tinha saído do Egito, que estava no deserto, eles já estavam atravessando ali o deserto há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Então, em 2 anos, era o projeto de Deus de que eles saíssem do Egito e chegassem ali. Em 2 anos eles chegaram terra em Cádiz Barneia. prometida. Só faltava cruzar o rio e conquistar a terra, né? Pronto. Só faltava cruzar o rio e receber o presente de Deus. Receber o presente maravilhoso. o A presente. promessa, olha, a terra que emana leite e mel, né? Vocês lá vão ser felizes, maravilha. Pois é, mas não foi bem assim, né? Inclusive, Deus poderia até ter feito eles terem entrado antes na terra, mas o que aconteceu? O Senhor estava preparando também esse povo, porque eles não eram um povo adestrados para a guerra. Então eles não podiam sair do Egito e ir direto, né, enfrentar aquela guerra de conquista da terra, porque eles não estavam acostumados a guerrear. Então Deus não levou eles pela terra dos filisteus, fez eles darem a volta lá. Sim. Pelo Mar Vermelho, deixou passar 2 anos e falou: bem, 2 anos eles já vão estar preparados. Suficiente. Né? Suficiente, ou seja, quanto tempo você já caminha com o Senhor? Hoje Deus, Ele tem expectativas de que você já esteja madura para passar por batalhas maiores, de grandes conquistas, onde Deus já pode entregar na sua mão aquilo que é o propósito que Ele tem para você. Às vezes a gente reclama, né, com Deus e com as circunstâncias e com as pessoas, de algumas coisinhas que a gente vive difíceis, algumas guerras, algumas batalhas, né? Na verdade, Deus está nos preparando para uma grande batalha que está por acontecer, né? Nós temos entendido, a gente está falando aqui do fim dos tempos. Então, nós estamos sendo preparados por Deus para enfrentar justamente esse momento. E não foi diferente o povo de Israel, eles tiveram essa oportunidade de serem preparados no deserto para uma grande batalha, não é? Para entrar e possuir aquela terra. Mas eles não sabiam disso, né? Eles não sabiam disso, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós também, como geração, porque aqui a gente quer fazer um paralelo entre o que está aqui em Deuteronômio e o que 1:19, não é isso? E o que está lá no livro de Lucas, também no capítulo 21. Nós vamos fazer esse paralelo. Por quê? Porque são 2 gerações. São aquela geração do povo de Deus que está para entrar na Terra Prometida, e é a nossa geração que estamos prestes a entrar onde? Na nossa Jerusalém Celestial. Nós temos visto muita coisa acontecendo e são tempos difíceis, são tempos de estruturas que antes eram imóveis, eram fixas, eram, né? Todas as coisas que nós vivemos até aqui
em relação à história, à tecnologia, era tudo muito devagar e agora está tudo muito acelerado, está tudo mudando muito, né, bispo? Está tudo ficando assim, às vezes novo, difícil de compreender. A gente não consegue nem acompanhar as notícias todas, não né? dá mais. Porque a cada segundo, a cada minuto tem notícia nova, né, a respeito de tudo que acontece no mundo. Então a gente não consegue acompanhar a evolução das coisas e a velocidade com que as notícias e não temos nem maturidade para isso. Maturidade que eu digo é assim, nosso emocional, né? E quando eu falo nosso, eu tô falando, né, da humanidade. Ele não estava preparado para receber uma gama de informações tão grandes. Você vê que hoje uma criança na 3ª série, ela sabe mais do que um imperador romano antigamente. Ele não tem maturidade para lidar com essas informações. Não? É 3º ano? 3º, 4º ano. Então, o que acontece? Nós vemos aqui uma situação muito séria, porque Deus levou esse povo e quando eles chegaram lá, Deus deu uma instrução para Moisés. Deus disse para ele assim: Moisés, eis aí a terra, não é isso que está aí? Eis aí a terra, entrai e possuí-a. E aí ele deu 2 instruções importantíssimas. Ele disse: olha, não temas e não se assustem. Ou seja, não tenham medo e não fiquem assustados. Por que será que Deus deu essa... Deus não solta nenhuma palavra à toa, né? Tudo que Deus fala tem um propósito. Não, na verdade, né, gente, tem aqui uma situação que nós estivemos analisando, verificando aqui na palavra. Será mesmo que Deus deu direção a Moisés que ele mandasse espias na terra? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Peraí, segura aí. Sabe por quê? Porque quando Deus falou com eles para eles não temerem e nem se assustarem, foi uma direção de Deus para que eles entrassem diretamente. Mas eles, eu acho que, né, como até hoje nós, antes de tomarmos uma decisão, a gente resolve analisar para ver, por exemplo, nós estamos aqui em Portugal, né? Deus nos trouxe até aqui. Mas antes de sair e começar a estabelecer a base missionária que nós estamos estabelecendo aqui, nós pensamos em como vamos fazer isso. Como é que vai realizar esse projeto? Que estrutura nós temos? Tem que planejar, né? A Bíblia diz que o homem, ele tem que sentar antes e planejar. O coração do homem faz planos. Isso. Né? Mas a última palavra vem de Deus. Não quer dizer que nós não devamos fazer planos. Sim, tem que fazer planos. Precisamos fazer os planos, né? Mas tem que ter cuidado quando temos uma instrução de Deus. E eles tinham. Mas o que eles resolveram fazer? Então, aí eles resolveram tomar a decisão de enviar os espias lá. Moisés disse, melhor que... Na verdade, o povo disse, né? O povo disse... Ele falou, por que a gente não vai lá espiar a terra? O povo disse para ele, Moisés, é melhor a gente ir... Porque é o que diz aqui o texto, né? De Deuteronômio. Eles decidiram ir lá espiar a terra e Moisés disse, ok, escolheu um chefe de cada tribo. E enviou 12 homens para lá. Enviou os 12 para lá. E aí eles ficaram naquela terra. Tiveram aquele impacto, né? Quando viram os gigantes, quando viram aquelas dificuldades todas que eles iam ter que enfrentar, eles, na verdade, perceberam ali que eles iam ter que enxotar aquele povo, iam ter que guerrear contra eles para, de fato, possuir a terra. Não era de mão beijada. Não era, gente. Foram 40 dias que eles estiveram ali. Nesses 40 dias eles viram coisas boas, ruins e muito ruins. E como o bispo disse, olha, eles viram as fortificações dos anaqueus, né? Eles viram os anaquins, que eram homens muito grandes. Agora, eles eram exagerados também, né? Porque quando eles voltaram, que eles foram dar um relatório para Moisés, eles disseram que as fortificações iam até o céu. Não ia até o céu, né? Mas eles também trouxeram, porque Moisés deu uma direção assim, tragam do fruto da terra. E eles viram que naquela terra tinha o quê? Tinha leite, tinha mel, tinha romã, figo, uva. A terra era boa. Deus disse que a terra era boa. Olha, eles trouxeram um cacho de uva que precisava 2 homens carregar. Num pau, assim, no ombro. Imagina um cacho de tamanho uva. Dessa uva, gente. Do tamanho de uma romã, cada uva. Imagina, né? Eu fico pensando assim, quando eles paravam, porque o caminho foi longo, né? Onde eles botavam esse cacho de uva, né? Pra não estragar as uvas, pra chegar lá em Moisés as uvas inteiras. Acho que eles comeram a metade no caminho. E o cacho ainda chegou lá grandão. Mas eles viram tudo isso, eles viram que a terra era boa. Acontece, gente, que quando eles voltaram de lá e foram dar o relatório para Moisés,
o relatório que eles deram não foi assim, olha, a terra tem lá fortificações gigantes, mas olha, tem mel, tem leite, tem uva, olha o cacho de uva que a gente trouxe. Não, eles trouxeram um relatório ao contrário. Como é que eles disseram? Os 10 espias, de forma negativa, eles só viram o que era negativo. Viram o que era positivo, mas maximizaram o que era negativo. O foco ficou no negativo. Então aí foi, quer dizer, eles conseguiram entristecer e enfraquecer a fé de mais de 2 milhões de pessoas que estavam ali, né? Para entrar e possuir aquela terra. 3 milhões. Eles disseram que o coração do povo se derreteu diante do relatório. Por causa daquela má notícia, hein? Aliás, o relatório de 10 espias, né? Porque Caleb e Josué não tiveram essa visão. Claro, pelo menos já. E sempre tem alguém, né? Graças a Deus. Isso, aprove o Senhor que Deus tenha colocado na tua vida aí alguém para falar com você que vai dar certo. Tenha ânimo, não fique desanimado não. Tenha fé, Deus tem uma porta aberta para você. Aliás, Deus já nos deu a vitória, né? Deus já tinha planejado tudo aquilo para eles, mas eles ficaram preocupados e permitiram que aquele sentimento tomasse o coração deles. E eles agora queriam voltar para o Egito. Exatamente. Queriam voltar para a escravidão, gente, olha só. Eles ficaram tão decepcionados, eles disseram assim, acho que Deus nos odeia. Olha só como que eles caíram em um poço sem fundo. Eles começaram a dizer, acho que Deus nos odeia, porque Ele nos trouxe até aqui. Eles começaram a olhar aqueles gigantes, e aqueles gigantes começaram a crescer. Os gigantes eram maiores dentro deles do que lá na terra. Às vezes você fala isso para Deus. Você começa a reclamar de Deus que a situação está ruim, foi Ele que colocou aquela situação na tua vida, que Deus não existe, que Deus não me ama, que Deus não me vê, que eu não sou mais filho dele. Quantas vezes você já se viu pensando essas coisas, sentindo essas coisas e até mesmo orando ou dizendo alguma coisa desse tipo? Diante dessas dificuldades que aparecem. Agora, pastora, agora o Espírito Santo me faz lembrar também da história de José, né? Você imagina se Deus fosse falar para José, fosse dar os sonhos, dentre os sonhos que ele deu para José, mostrasse que ele ia ser, né, quase morto pelos irmãos, né, que ele ia ser vendido, né, como escravo para uma caravana, que ele seria vendido para Potifar, né, que depois ele seria preso e não sei se ele teria aceitado por tantas coisas, né? Ali, para lá no final da história, né, ser um governador do Egito. Se Deus tivesse mostrado o caminho ruim que ele tinha que percorrer, ele, muito provavelmente, gente, como nós somos seres humanos, né, há essa parte humana da gente, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, e aí a gente dá, bota o pé atrás, né, nas coisas. É por isso que Deus não queria que eles espiassem a terra. Tem hora que a gente não pode saber tudo. Deus mostra o próximo passo, para que você possa ir. E aí, conforme você vai ganhando maturidade espiritual, Deus vai te revelando mais coisas. Sendo que esse tempo é um tempo que nós precisamos ter muita fé. Nós não podemos olhar só para as coisas ruins. A realidade não pode ser ignorada. Existe gigante, mas nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma promessa. Eles eram herdeiros daquela terra. Deus já tinha garantido para eles a vitória. Então não importava quem estava na terra. A terra era deles. Mas aí, se você for comigo lá no livro de Lucas, eu quero fazer esse paralelo, essa comparação, porque hoje nós somos uma geração que estamos também diante de uma fronteira. Nós estamos chegando ao tempo de herdar a nossa terra prometida. E aí, lê comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 21, verso 25, diz assim, olha: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Olha só o que esse texto está nos dizendo. Ele está falando para a nossa geração que nós estamos chegando em um tempo onde a nossa estrutura, onde aquilo que nós esperamos, aquelas expectativas que nós temos de futuro, também serão descobertos gigantes ou situações
que irão nos abalar, porque aquele povo descobriu que a terra era boa, dá para herdar, mas antes de entrar na terra, eles tinham que enfrentar os gigantes, eles tinham que dar a cara a tapa, eles tinham que se esforçar. E aqui, e o que aconteceu com eles? Quando eles viram os gigantes, eles não estavam preparados ainda, mesmo vivendo 2 anos no deserto, caminhando com o Senhor, vendo coluna de fogo à noite, a nuvem que protegia eles do sol de dia, eles não estavam preparados. E aqui, nesse texto de Lucas, diz que quando acontecer esse tempo, olha aqui, ó, o verso 25 diz assim, ó, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, ou seja, só pela expectativa do que vai acontecer, que aqui diz que os poderes do céu serão abalados, né? Quem é que governa o céu? O sol, a lua, as estrelas. Então, de repente, o sol vai começar a esquentar muito, ou vai andar para lá e para cá, as estrelas vão cair do céu, e o bramido do mar e das ondas, ou seja, vai acontecer muitos tsunamis. As catástrofes naturais vão aumentar, né, em proporção. O mar engolindo a terra. Sim, essas coisas já vêm acontecendo com muito mais frequência, não é? A gente já tem percebido os sinais que a terra nos dá. Os sinais físicos, né? Exatamente. E os sinais políticos que também a Bíblia fala, quando os profetas vão alinhavando, né? E depois também João, no Apocalipse, escreve alguma coisa a respeito disso. Nós já temos visto o desenrolar de todas essas coisas, né? Quando a gente olha para Jerusalém também, fala da figueira aqui, onde o povo de Israel já está se reunindo novamente, né? Ou os seja, utensílios da casa de Deus já estão prontos. Já a gente vai ver essa situação aí agora que nós estamos vivendo política, né? O envolvimento do comunismo, né? O avanço do comunismo no mundo, isso é um grande sinal para que estejamos atentos, e isso já tem assustado muito a igreja, não é? Sim, mas aqui no texto diz o seguinte, olha, que esses homens, e nem diz mulher, diz homem, que já caracteriza assim pessoas fortes, mas que não vão aguentar. Olha só, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa, ou seja, só de pensar, só de imaginar o que pode sobrevir mais ao mundo, eles já vão morrer. Nós vimos isso acontecer nesse tempo de pandemia. Pessoas que nem ficaram doentes, mas só de pensar que alguém da sua casa podia ficar doente, que alguém podia morrer, que o vírus podia chegar, as pessoas já começaram a ter problemas de infarto, problemas psicológicos, problemas sérios de depressão. Essas coisas já começaram a acontecer só pela expectativa. E o que aconteceu com o povo de Israel foi isso. Só de olhar pelos gigantes, eles foram paralisados. A expectativa Os planos deles acabaram ali de entrada. As expectativas deles foram colocadas no lugar errado. Colocadas no lugar errado. Nossas expectativas que deveriam ter sido colocadas em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, elas foram colocadas nas circunstâncias. Diz o verso 28 aqui. O que diz? Olha bem. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quer dizer, quando essas coisas começarem a acontecer, se nós vamos ver isso e nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, caminhando em fé, nós vamos conseguir resistir a esse tempo. Nós não vamos querer voltar para trás, não vamos voltar para o Egito, nós não vamos esmorecer, não vamos morrer, não vamos atrasar o tempo de Deus. Por quê? Porque quando Deus soube do relatório que esses espias trouxeram, bispo, Deus se irou muito, não é isso? A palavra diz que ele falou o que para eles? Ele deu uma sentença, ele falou, vocês ficaram 40 dias olhando a terra e vocês voltaram e derreteram o coração de todo mundo. Agora, por causa disso, qual foi a sentença? Vocês vão ficar mais 38 anos. No deserto. Olha, em 2 anos eles já estavam, como a gente falou, né, em Cades Barnea, era só cruzar o rio, era só entrar, eles iam ter que guerrear, mas sim, era a palavra de Deus. Aí a gente pode... vitória era certa. Gente vê, por isso a gente ficou assim analisando, né? Vamos falar de Deuteronômio, de Números, porque em Números Moisés escreve, ele diz que Deus falou comigo, né? Tal e tal coisa. Mas a gente vê em Deuteronômio que na verdade foi o povo, porque Deuteronômio, gente, é o livro que repete, né? Ele está fazendo um retrospecto de tudo que aconteceu lá atrás, das leis e tudo mais, né? Então ele fala que foi o povo que falou com ele escreve ali. Ele está revendo os erros.
Eles estão revendo as coisas que fizeram de forma errada, e ele está descrevendo ali tudo aquilo, né? Então ele fala, vocês falaram comigo, e provavelmente Moisés achou, né, que Deus estava de acordo com aquela vontade do povo, e então ele tomou a decisão por ele mesmo, de enviar os Mas Deus ficou muito lá. irado e falou com eles, olha, por causa disso, que você fez isso e o povo derreteu o coração, não me obedeceu, vocês vão ficar agora 40 anos caminhando no deserto, sim. um dia, um ano por cada dia de desobediência. E ele disse uma outra coisa muito séria, ele disse assim, olha, essa geração, ou seja, a geração que desobedeceu, não vai entrar na Terra Prometida. Quem vai entrar são os seus filhos, esses mesmos meninos aí que vocês disseram que seriam pegos como presas, se vocês entrassem agora na Terra Prometida, eles vão herdar a terra, eles vão possuir a terra, mas vocês não vão. Essa geração não vai entrar. E foi o que aconteceu. Eles ficaram 40 anos, né, mais 38, que já tinha 2, vagando pelo deserto até conseguir tomar posse da terra. E nenhum desses homens, a não ser Josué e Caleb, entraram na Terra Prometida. Mas em Lucas é diferente. Na nossa geração, o que Deus diz para nós é completamente diferente. Olha aqui, olha. Ele diz o seguinte, verso 29. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, que geração Deus está falando? Deus está falando da geração que vai começar a ver esses sinais. Quando começar a ver o bramido do mar, quando começar a ver o governo do céu ser abalado, essa geração, a nossa geração, ela não vai passar, não vai ter próxima geração. Nós seremos a última geração. A geração que começar a observar esses sinais aqui, diferente do que Deus disse para eles lá, olha, essa geração não vai entrar, vai ser a próxima. Para nós ele está dizendo, não tem outra geração, não vai passar essa geração. E mais adiante ele diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tenham cuidado, olha as advertências aqui importantes. E inclusive o título desse texto é Exortação à Vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com o quê? As consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, ou seja, de repente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Ou seja, nós precisamos entender essa palavra aqui, estar preparados, estar alerta, para que esse dia não chegue de repente, pega a gente de repente, porque a palavra diz que ele vai chegar para todo mundo que estiver sobre a terra. Vai acontecer isso em toda a terra. E aquele versículo que diz assim que nós deveríamos nos exultar, não ficar com medo, não desesperar, não desmaiar, não morrer quando começar a acontecer essas coisas, mas nos exultar, também traz uma verdade embutida aí, né, bispo? De que nós estaremos aqui. Sim. Porque se é para se exultar, se é para alegrar, a gente vai estar aqui. E como é que vai estar o nosso isso coração? Quer dizer, né? Olha, isso quer dizer, é muito simples entender o que está aqui. Só que no meio da turbulência, né? No meio do terror que nos causa todas essas coisas, imagina, a gente acaba perdendo, né, a fé. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre a manutenção da nossa fé nesse momento de travessia de deserto para entrar na Terra Prometida. A gente tem que saber o seguinte, pensar o seguinte, olha, eu vou ver Jesus nas nuvens. Amém. Eu vou ver, está próximo já disso acontecer. Então, muito. Ao ver todo esse ambiente, né, de guerra, de rumores de guerra, de pestes, né, de tremores de terra, o sol se transformando, né, aquele eclipse solar que já se cumpriram vários, a lua de sangue, já falamos sobre isso tantas e tantas vezes. Esses sinais estão acontecendo justamente, e nós cremos nisso, e por isso estamos ministrando aqui no texto do Evangelho de Lucas 21, onde Jesus é Ele mesmo quem está dizendo isso aqui, né, falando sobre a vinda dele mesmo. Então, a nossa expectativa, você tem que canalizar a tua expectativa. Está onde? Está num possível fracasso?
diante de todas essas coisas está, por exemplo, no pensamento da possibilidade de você daqui a pouco não poder comprar nem vender, porque você não vai deixar que ninguém coloque um chip na tua mão ou na tua testa? Será que a tua fé, ela vai conseguir sustentar o teu coração quando você, ou vai derreter, como derreteu o coração daquele povo, quando você vê essas estruturas que nós dissemos aqui serem abaladas, quando você vê que as coisas não estão mais normais, porque nós já temos agora, por exemplo, depois do Covid, uma realidade chamada o novo normal, que é uma coisa que não existia antes. Você tem que sair na rua de máscara, tem que andar no transporte público de máscara, tem que passar gel toda hora, para entrar no lugar tem que limpar a mão. Ou seja, é uma situação nova. É um terror. Mas isso é uma pontinha da fagulha que vem por aí. Então imagina se o nosso coração ele vai estar preparado para o que a gente vai enfrentar daqui para frente, porque é isso que a palavra está trazendo hoje. A gente se preparar, não ficar focando só nas coisas ruins, só na catástrofe que vai ser, só no desespero. Não, vamos focar aqui no exultar, porque esse verso aqui, o verso 28. Sim. Ora, ao começarem estas coisas, suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso, mas aí eu quero ir ainda aqui, olha, no verso 36, diz assim, olha, vamos até 36. Portanto, vigiem o tempo todo, o quê? Fazendo o quê? Orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer, ou seja, vai acontecer. E para que possam estar em pé, na presença do Filho do Homem. Olha, é por isso que eu creio, particularmente creio, que a igreja entra na tribulação. Nós estamos sim entrando na tribulação. Não vamos passar para a grande tribulação. Eu espero. Não vamos passar, porque a palavra de Jesus é que se ele não abreviasse aqueles dias, nem nós suportaríamos. Ele está se referindo aos escolhidos. Está se referindo à igreja. Então, mas nós vamos sim entrar nessa tribulação. E eu estava aqui e quero dizer o seguinte, olha, quero completar o raciocínio dizendo assim. Para nós que temos uma estrutura, e a gente está falando de abalos de estruturas, né? A nossa estrutura, por exemplo, é a nossa casa, não é você poder ir e vir, é você poder comer, é você poder sair para fazer o teu social, se divertir, etc. Né? Você já observou como é que está difícil já para ir e vir? É verdade. A gente já não está podendo ir e vir para viajar para outro país, por exemplo, comprar uma passagem de avião. A maioria dos aeroportos estão ainda fechados ou com restrições. Começaram a abrir. Então, isso já é um prenúncio. Isso já é um prenúncio. Então, imagina que a estrutura que eu penso que a gente vai ter que enfrentar, ou seja, a dificuldade que a gente vai ter que enfrentar em termos de estrutura, é justamente a nossa estrutura na nossa casa. Será que eu vou ter condição, se eu não permitir, né, que o governo me controle, porque é isso que vai acontecer? Os governos, a gente vai falar de moeda única, né? A gente vai falar de uma unificação de governo, né? E aí onde todas as pessoas serão monitoradas 100%. Já estamos começando então, a entrar se eu e você, como igreja, ou seja, permitirmos, né, que o governo nos controle, o que vai acontecer é que a gente vai continuar tendo a nossa estrutura, né? Eles vão nos permitir que tenhamos a nossa estrutura de convivência, né? ou de sobrevivência, digamos assim. Liberdade, entre aspas, né? De ir e vir, de comprar, de vender, de trabalhar, enfim. Mas eu não vou ter aquele número na minha mão nem na minha testa. Eu não vou ter, e nem você deve ter. Por isso que precisamos estar atentos, vigiando e orando, como diz o texto, para que a gente não caia, né? Para que a nossa fé não esmoreça. Mas aqui o texto diz que é possível isso. É possível a gente esperar isso com gozo, com alegria, mesmo vendo tanta coisa. Porque Deus nunca enganou aqui o povo. Não é que Deus deu um presente de grego dizendo, vocês vão lá e aquele presente ia ser um prejuízo. Não. O que Deus disse tem gigante, mas não olha para ele. Deus não deu atenção a isso. Deus não falou com eles sobre isso, porque Deus não deu foco nisso. Deus não está preocupado com isso. Quem preocupou com isso foi eles, porque depois eles tiveram que enfrentar esses gigantes.
Em algum momento a gente vai ter que enfrentar. Depois eles foram lá e lutaram. Você vai ter que enfrentar. Em algum momento nós vamos ter que passar por isso aqui. Nós estamos vivos, graças a Deus. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai enfrentar isso. Nós vamos passar isso, mas Deus está dizendo, olha, eu estou com vocês. É possível. Romanos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entramos em uma batalha, mas a vitória, ela já foi dada. E não adianta, a gente vai começar a ver coisas acontecendo e o nosso coração não tem que estar nisso, não vai ter que morrer por causa de só da expectativa. Eu estava olhando esses dias aí, quantos meteoros agora, meteoritos, têm caído do céu. Isso já são o governo do céu sendo abalado. E a previsão, quantas vezes você já ouviu falar que vai passar um meteoro, vai passar um cometa, vai passar perto da Terra, essas ameaças, e eles falam que a NASA esconde informações e tem essas teorias do fim do mundo. Nós não podemos ficar presos a isso, nós temos que estar atentos a isso. Você não pode viver alienado achando que está tudo bem, que não tem problema, porque a realidade existe e ela é parte também do propósito de Deus. A expectativa que tem que estar no nosso coração é assim, cada vez que acontece um sinal que deveria nos fazer amedrontados, a gente deve exultar. A gente deve, olha como Jesus está voltando, está mais próximo de voltar. E se de tudo, olha gente, se de tudo eu morrer, eu sei para onde eu vou. O que Paulo falou? Eu sei para onde eu vou. Se eu morrer, é lucro. Mas se eu viver, é ganho. Então eu quero viver porque eu quero ganhar mais um pouco de alma para Jesus. Eu quero ganhar, mas se eu morrer, se você morrer, fica tranquilo. Vamos para o céu. Você vai estar com Deus. Isso. Essa é a expectativa que deve estar no teu coração, né? E esse povo aqui, eles perderam essa grande oportunidade. Imagina, 38 anos, eles passaram um aperto tão grande depois do deserto. Foram tantas situações difíceis, porque deserto é um lugar difícil, era frio de noite, calor de dia, aquele conflito todo. E a gente sabe que não foi a orientação de Deus, porque Deus não dá orientação nenhuma que termine em morte, que termine em confusão, que termine em conflitos. Às vezes você pensa, mas deu tudo errado, Deus mandou fazer isso aqui. Não foi Deus que mandou, você achou que Deus mandou. Você achou que era a voz de Deus, você não estava alinhado. E esse tempo agora é um tempo que nós não temos margem para erro. Esse capítulo aqui, 21 de Lucas, nos mostra muito claramente que nós vamos passar por situações agora, né, nesse tempo dos fins, né? O tempo final, situações onde nossas estruturas serão abaladas. Talvez você que está me assistindo aí, sua família não é mais a mesma, você pode ter perdido alguém que você amava, né? Tua estrutura não é mais a mesma, talvez a tua igreja agora está diferente porque você não pode ir para a igreja, ou talvez você tenha que frequentar os cultos com limitações de irmãos, não pode fazer mais confraternização. Se você tem mais de 60 anos, você está em casa, aí como eu tenho minhas menininhas, que eu chamo, né? Que é as senhorinhas lá da intercessão, que estão assistindo de casa, porque não podem sair, são do grupo de risco. Quem sabe a sua vida mudou porque o seu negócio teve dificuldades. Enfim, cada um passou por uma situação. Tem pessoas que adoeceram, tem pessoas que morreram, tem pessoas que agora tiveram que se fortalecer e voltaram para Jesus também. Quem sabe você está se levantando, você está se despertando nesse tempo. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós tomemos uma posição como igreja. Tem gigante na terra? Tem. Olha, é triste ver as pessoas morrendo, é triste ver as pessoas morrendo, mas isso está se cumprindo porque o homem, ele caminhou nessa direção e Deus disse que tudo isso ia acontecer nos últimos dias e agora nós precisamos passar por isso, não é verdade? Sim, é muito importante isso que você está ouvindo agora, porque, veja bem, nós estamos fazendo esse paralelo aqui para explicar para você o seguinte. Quando Deus dá a sentença para esse povo que não obedeceu o mandato dele de entrar na terra e possuí-la, é a mesma coisa que o Evangelho diz, quando ele declara: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado, ou que foi preparado para o diabo e seus anjos. O nosso problema não é a morte física, o nosso problema é a eternidade. O problema daquele que desobedece ou não crê naquilo que Deus prometeu e declarou é exatamente esse, é morrer eternamente. E Deus não nos criou para a morte eterna, Deus nos criou para a vida eterna. E o desejo do coração de Deus é alcançar você. Então,
Na verdade, fechando aqui, né, pastora? Só para contribuir com o que quero, você está falando aí. Eu quero só fazer um apelo aqui. Eu quero só fazer um apelo para você. Não vou terminar. Só fazer um apelo para você. Você precisa fazer um conserto dentro do teu coração. Você precisa analisar todas essas coisas. Para não ser pego de surpresa, como diz aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Precisa estar atento à verdade que nós estamos dizendo aqui. O teu problema não é um problema de morte física. O teu problema deve ser a preocupação, né, de uma morte espiritual. Então fica atento, faz um conserto aí dentro de você, na tua família, na tua casa. Pensa nesse contexto e volte-se para o Senhor. Então, e para acrescentar isso que você está dizendo, quando esse povo, eles entraram para possuir a nova terra, eles estavam entrando, conquistando e estabelecendo um governo de Deus naquele lugar. Era o reino de Deus sendo estabelecido através do governo de Deus, porque era o povo de Deus, estabeleciam as leis de Deus e eles passavam então a governar geograficamente aquele espaço. Hoje, nós temos duas responsabilidades. Além de entrar em uma terra e estabelecer o governo de Deus geograficamente, levar a palavra de Deus para esse povo, nós também temos uma conquista pessoal, porque lá eles estavam falando do presente, aqui nós estamos falando do futuro. Nós estamos falando acerca do reino de Deus na eternidade. Se trata agora de salvação. Nós precisamos estar firmes para não perdermos a nossa salvação, para não esmorecermos dentro daquilo que é a nossa fé. Nós precisamos nos posicionar agora, porque a nossa herança é eterna. Não só aqui na terra, mas o que vai acontecer daqui para frente é como está lá em Deuteronômio 28, né? Onde Deus diz assim, olha, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Qual é a que você vai escolher? É uma escolha, é uma decisão. Hoje é pessoal, né, pastor? Hoje não é, a gente não vai falar mais de um povo. A salvação, ela é individual. Exatamente. Você que crê, porque meu pai e minha mãe são cristãos, eles estão na igreja, oram por mim, eles me cobrem. Não é isso que traz a salvação. A salvação vem pela fé. É pela fé. É você precisa Deus. crer. Porém, o crer segue a ação, né? Aquele que crê também produz obras, né? Enfim, verdade. Você não pode ficar parado achando que é simples entrar no reino dos céus. Não é. O caminho é estreito, diz a palavra. Tem dois caminhos. Tem um que é largo. Jesus avisou, né? É fácil, existe é prazeroso. Uma porta larga e uma porta estreita. A porta é estreita. Então você precisa se esforçar para passar por ela. E esse é o tempo de você se esforçar para passar. Nós estamos justamente chegando no final, sabe? É como se fosse um funil mesmo. Porque Jesus falou assim, ó. Está chegando nesse funil aqui e para passar por ali, não João é fácil. 16:33 diz o quê? Que no mundo tereis aflições. Ele nunca nos enganou que seria fácil, né? Ele nunca deu presente de grego pra gente. O reino de Deus, ele é tomado com força. E essa força não é violência. Essa força é valentia, coragem, né? É coragem. É você falar assim, tá, as coisas estão acontecendo, tem gigante, tá difícil, mas olha só, Deus é conosco. O que prometeu é fiel. Ele nos prometeu, ele disse que a vitória era nossa, ele tá do nosso lado. Deus, gente, nós não podemos olhar só para o que é visível. A fé é a certeza daquilo que se espera, mas que não se vê. E aí deixa eu compartilhar uma coisa aqui que veio, assim, nós estamos com um projeto de uma base missionária aqui em Portugal, então já começa a orar por nós aqui. E nesse projeto nós queremos estabelecer uma cooperativa, queremos preparar aqui lugar para você que está nos ouvindo aí do outro lado. Quem sabe você tem no coração fazer missões enquanto é tempo, né? Enquanto dá tempo, cumprir o ídolo de Jesus e vir para cá. Nós queremos receber você aqui, nós queremos ter um lugar para que você possa chegar aqui e você possa estar nesse lugar até você encontrar a sua casa. Nós queremos preparar aqui um campo missionário para enviar missionários para outros países aqui da Europa. Nós estamos assim com muitos projetos, já estamos começando a igreja CBI aqui que nós estamos
estabelecendo, é o primeiro passo desse projeto. Já vamos estar disponibilizando a nossa página do Projeto Missionário. Hoje o que nós temos à sua disposição é o nosso canal aí no YouTube, que é o CBI Portugal, e temos a nossa página no Facebook, que também é CBI Portugal. Mas nós temos um projeto muito grande, muito lindo, é um projeto que está alinhado com essa mensagem que nós estamos dizendo aqui. Inclusive, se você que está nos assistindo quiser participar desse projeto conosco, e por isso que eu estou dizendo isso, é pela fé. Nós não temos estrutura, não temos, né, amor? Recurso. Só a fé. Não temos nada, mas nós já passamos por isso na Argentina, no Chile, na Inglaterra, e lá também Deus nos abençoou, nos honrou, e nós começar pelo Brasil, começar pelo Brasil, não é verdade? Sim. Então hoje, mas nós cremos que tudo isso vai acontecer. Então, se você quiser fazer parte desse projeto conosco, se quiser vir para cá, vem para cá. Vem nos ajudar aqui a colocar a mão na obra. Mas se você quiser cooperar também contribuindo, nós vamos deixar aqui na descrição, lá embaixo, os links com o número da conta que você pode depositar, que você pode contribuir também. Por quê? Porque esse é um tempo onde você vai fazer alguma coisa para que esse reino de Deus seja estabelecido. Né? Caminhe para que o mecanismo funcione. Funcione. É tempo de ganhar almas, gente. E uns podem orar, ora. Outros podem vir, venha. Outros podem contribuir, contribua. Porque nós não estabelecemos o reino de Deus com cuspe, como diz o apóstolo. Não tem jeito. Você paga a conta, né? Não tem jeito. É com força. É com Deus faz um milagre. Aquilo que nós não podemos fazer, você até estava falando sobre isso, né? O que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Porque é uma exceção. Mas o que podemos fazer, devemos fazer. Né? Sim. Deus faz uma exceção. Porque tem guerra que a gente não vai conseguir guerrear, né? Como Josafá. Isso. Então Deus entrou com providência. E Ele sabe quando a gente pode ou não suportar alguma coisa, né? Porque nenhuma provação que vem sobre nós, né, é maior do que a nossa capacidade de suportar. Então, por favor, pense nisso. Não se desespere. Porque se você está enfrentando uma dificuldade, um problema, uma luta, certamente Deus quer aprovar você, não quer reprovar você. Então você só precisa permanecer firme. E todo esse projeto nosso aqui é em função justamente de alcançar outras vidas, não é? Urge o tempo e nós, como diz a palavra, né? Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. O tempo já está indo embora e a gente precisa avançar com esse projeto. Nós queremos, né, convidar que você não somente ore, mas também venha para cá, e você, se não pode vir para cá, você contribua com essa obra, porque é do coração de Deus, nasceu no coração de Deus, e isso vai funcionar em nome de Jesus. O que nós não podemos é parar, porque estamos aguardando o Senhor, os dias estão próximos, mas até que Ele venha, nós temos que continuar trabalhando. Amém. Temos que continuar ganhando almas. Amém. Então, como que você vai fazer isso? Talvez você fale assim, mas olha, pastora, se você soubesse a minha situação, meu estado emocional nesse momento, se você soubesse as lutas pelas quais eu tenho passado, olha, minha vida está toda destruída, a minha vida está acabada, o meu emocional foi abalado, talvez o econômico tocado, e então eu tô rindo porque a gente... Eu tenho que me exultar no Senhor, sabe, gente? Não vai ficar olhando para essas coisas. Fala sério. Eu não posso ficar olhando para o que é ruim, porque senão eu não vou vencer. Você não vai vencer também. Eu tô rindo porque uma vez eu falei para Deus assim, Pai, eu tô no meu limite. Eu tô no meu limite. E aí a gente pensa que Deus vai chegar pra gente e vai falar assim, tadinha, você tá assim, né? Vou te ajudar. Deus falou assim, minha filha, hoje eu estou aumentando o seu limite. Olha o que Ele faz. Ele mexe com a gente, Ele não muda as circunstâncias ao nosso redor. Ele muda lá dentro. O que Deus falou para Josué foi, olha, meu servo Moisés é morto, esforça-te, tem de bom ânimo, hein, que você vai precisar. Vai precisar ficar animado. Para vencer essa guerra toda aí que você tem pela frente. Então, você anime-se, tá bom? Levanta a tua cabeça aí, Deus está com você. Se está acontecendo isso é porque é permissão dele, mas é para você vencer, não é para você se prostrar, não é para você ficar preocupado, não é para você desistir.
desistir, não é para você chorar. Às vezes chora, mas o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, viu? Isso. Então essa palavra para você hoje é de encorajamento. A alegria que do Senhor você é a nossa força. mantenha a tua fé ativa nesse tempo, tá bom? Não desiste. Vamos orar, pastor? Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar porque Deus, eu creio, trouxe essa palavra para você hoje, para você se levantar. Tem gigante? Tem gigante. Mas o que vai prevalecer não terra é são boa. gigantes. Tem gigante, mas a terra é boa. O que você prefere? É uva ou gigante? Hã? Eu prefiro as uvas. Então, né? O gigante o detalhe a gente é entrega que pra para Deus. pegar a uva você tem que passar por cima do gigante. Mas Como não passa fez Davi, sozinha, né? Não passa Não sozinho. Não passa não. Deus está É verdade, né? Você falou do Davi aí agora. Davi, a gente imagina se Samuel fosse lá, ungisse Davi, fala assim, agora você foi ungido rei, né? Vai lá e senta no trono e começa a reinar. Mas não foi nada disso. Teve que esperar muito tempo, né? Passar por muitas coisas, muita perseguição, muita luta, né? Até ser coroado rei sobre Israel. E você também está nesse caminho aí, viu? Deus tem uma coroa para você. Tá demorando, né? Tá demorando, é difícil o caminho, é espinhoso, é complicado, mas a tua coroa está esperando você. Mas, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, tá bom? Fica firme aí em nome de Jesus. Vamos herdar essa coroa em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos muitíssimo de todo o nosso coração. Sim, Deus. Por essa sequência de ministrações, de palavras que o Senhor tem posto no nosso coração e que nós temos transmitido aos teus filhos e àqueles também nossos amigos que têm assistido, têm tido acesso a estes vídeos, a estas ministrações que vieram do teu coração, do teu trono para todos nós. Este é um tempo, sim, de preparação, de observação e, sobretudo, de manutenção da nossa fé. Porque as palavras de Jesus no Evangelho foram: porventura encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem? E este é o objetivo dessa ministração. Que cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra, recebendo esta ministração, possamos manter esta fé, façamos a manutenção desta fé, porque vamos sim atravessar este rio e precisamos guerrear contra estes gigantes que estão se levantando neste tempo para nos derrubar, para nos fazer desistir dessa coroa que nós estamos perseguindo, mas não, nós vamos permanecer firmes, nós vamos levantar a nossa cabeça, nós ao vermos estes sinais difíceis que têm se apresentado, vamos exultar no Senhor, vamos dizer, ora, Maranata, vem Senhor Jesus, já é chegado o tempo de receber essa coroa sobre a nossa cabeça. Então nós vamos permanecer firmes, vão se levantar 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor vai nos guardar, porque o Senhor vai nos proteger, porque o Senhor vai nos dar forças, porque o Senhor vai nos animar. Oh Deus, nós nos animamos, nos alegramos no Senhor e vamos permanecer firmes na Tua presença, porque esta coroa é o que nós buscamos nesse tempo. Pai, nós te pedimos, abençoa o teu povo, abençoa esta família, esta casa que recebe hoje esta palavra, essa pessoa que talvez esteja desanimada, entristecida, que talvez até tenha desejo de tirar a sua própria vida, porque tem tido que enfrentar essas lutas e ele ou ela está pensando que não pode suportar e que não vai conseguir, mas nós aqui enviamos palavra profética de vitória, de ânimo, de bênção, de conquista e de fé, sobretudo na vida desta pessoa. Espírito Santo de Deus, toca agora no coração dele, toca agora no coração dela, anima essa pessoa, Senhor, levanta os braços dela para essa luta, Pai, coloca armas espirituais na mão dele, na mão dela, na mão dessa família, Senhor, ergue essa família, glorifica o teu nome nesta casa, Senhor, hoje em nome de Jesus. Não permita que ele desista, que ela desista, mas que eles permaneçam firmes nessa luta, porque já é chegado o tempo da vitória. O Senhor já preparou a vitória do teu povo.
O Senhor já preparou despojo, Senhor. Verdade, Há um grande despojo preparado para mim e para você. Há uma mesa posta na presença dos nossos inimigos. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma batalha espiritual. Oh Deus, faz que permaneçamos firmes nessa visão, Senhor. Que possamos ver o que de fato precisamos ver. Abre os olhos do moço, como disse Eliseu, acerca do seu moço, do jovem, para que ele veja a miríades de anjos que estão ao nosso redor, miríades de anjos que estão nos guardando, que estão conosco nessa luta. Nós não estamos sozinhos e nós te louvamos, Senhor. O Senhor não nos deixou órfãos. O teu Espírito Santo nos capacita, nos fortalece, nos abre o entendimento, nos dá discernimento acerca de todas essas coisas. E nós te agradecemos por isso. Pela nossa vitória em Cristo Jesus, nós oramos em Jesus. Amém e amém. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Fiquem na paz. Até a próxima semana. E em breve nós estaremos aqui com a palavra de entrada de verdade na Terra Prometida, né? É isso aí. Vamos falar disso? Vamos, né? Vamos, não sei. Quem sabe? O Espírito Santo está preparando aí. Se o Senhor nos direcionar, assim será. Amém. Recebe a bênção do Senhor hoje. Amém. Na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação preciosa do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com você aí na tua casa e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Sing aloud.